E a mulher boa demais está morrendo? Morreu. O que é essa mulher boa demais? Qual o contrário? O que se opõe a essa mulher boa demais? E se a gente não utilizar o termo mulher, se a gente estiver falando de um padrão de feminino que vive em homens e em mulheres, que está passando por um momento de profunda transformação, assim como a nossa sociedade está se transformando, assim como a astrologia moderna também está passando por um momento de profunda transformação e por um momento de revisão do feminino, do lugar do feminino do mapa astral, por um momento de valorização dos diversos e múltiplos arquétipos do feminino. Vamos aqui falar de apenas alguns, dois deles não muito conhecidos. Eu sou Patrícia Aguiar, astróloga, há mais de 38 anos. Estou com uma nova turma de astrologia para abrir. Se você tem interesse, vai no meu site, vai aparecer aí daqui a pouco, astrosistemica.com. Se você quer fazer o mapa astral comigo do mesmo jeito, vai no site astrosistemica.com e aí você procura a aba que você quer, ou a aba do mapa astral, ou a aba do curso, ou a aba da revolução solar, do mapa da vida intrauterina, do mapa da vida do seu filho, né? Da sua filha, que é o mapa astral infantil. Vai lá, preenche, que a gente entra em contato com você. Mas vamos falar disso, desse feminino posicionado nesse novo tempo. Primeiro aqui eu quero, antes de começar a explorar, eu quero deixar toda a minha honra e toda a minha gratidão e o meu mais profundo respeito à astrologia tradicional, aos saberes tradicionais, onde a gente bebe avidamente da fonte. Mas a astrologia que eu trabalho é a astrologia moderna. E quanto mais elementos a tecnologia, o conhecimento, a exploração e o desbravar do homem de novos territórios forem apresentados, tá? Quanto mais novos elementos astrológicos forem apresentados, mas eu entendo que eles devem ser utilizados no mapa astral, porque eles trazem camadas novas de conhecimento. Significa dizer que o mapa tradicional não serve? Não, de jeito, em hipótese alguma. Não estou falando isso. Conheço astrólogos que trabalham com astrologia tradicional de uma maneira excepcional. Mas eu acredito que se você tem mais elementos e você sabe manejar estes elementos, você tem uma perspectiva multidimensional deste mapa. E eu não estou aqui falando multidimensional num caráter esotérico, não. Eu estou falando que você é capaz de compreender várias camadas daquilo que está ali sendo apresentado pelo mapa natal. Então, vamos falar um pouco disso. Nós temos aqui, como arquétipo feminino tradicional, basicamente, a Lua e Vênus. Posteriormente, alguns passaram a utilizar Lilith. E todo o arquétipo do feminino teria que se encaixar ali. A coisa mudou. Hoje em dia, muitos astrólogos, inclusive eu, trabalham amplamente com os asteroides femininos. A perspectiva que traz é de uma riqueza fenomenal. Quando você olha onde está Juno, onde está Vesta, onde está
Palas, onde está Ceres, que não é mais tida como um asteroide, mas ficou aí nesse agrupamento, você tem acesso a uma riqueza, a um conjunto de pactos ancestrais, a nuances psíquicas do indivíduo que você está ali lendo o mapa, enfim. Mas não paramos por aí. Nós temos Eris e nós temos Sedna, 2 planetas anões, 2 planetas muito lentos, que vem trazendo novas informações para o mapa, novas informações para o coletivo, para a sociedade, porque cada vez que um planeta novo aparece, é um estágio novo da nossa evolução, enquanto coletividade que nós estamos adentrando. Então, hoje eu traço um paralelo entre a morte dessa mulher tradicional, a morte dessa mulher submissa, boa demais para o outro, porque se você está apenas no serviço ao interesse do outro, o seu interesse está sendo reprimido. E quando eu falo da mulher, podemos mudar um pouco o ponto. E podemos falar do feminino dentro de cada um de nós. Desse feminino que socialmente, nessa nossa cultura patriarcal, nessa pujança do patriarcado, foi ensinada que bom era ser obediente, era ser submissa, era viver numa condição de sacrifício pelo bem-estar e pelo bem comum da família, do marido, dos filhos, dos pais, da coletividade. E quando este modelo de feminino, e quando este modelo de mulher vai esvaindo por terra, o que que vem? O que que tem? O que que nasce? É aquilo que Clarissa Pinkola Estes, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, se você não leu, leia, chama de mulher selvagem. Mas é aquilo que a gente também pode chamar de ser consciente, do feminino que honra a sua ancestralidade, não no compromisso do emaranhado e da submissão, mas do feminino que honra a sua ancestralidade no compromisso de ser quem se é. E isso serve para homens, para mulheres, para todos, para todas, para todes. Isso é amplo. Serve para o ser. Serve para uma alma que está direcionada a promover uma autoconexão, a estar conectada consigo. E aqui, eu acho que é esse, deixa eu ver, eu coloco uma frase de Pitt que eu acho que é o resumo perfeito dessas mudanças de paradigmas, dessas mudanças sociais, dessas mudanças pessoais, dessa mudança de percepção do feminino, da mulher, para si mesma e para a coletividade. A frase é: pois eu não volto para a cozinha, nem o negro para a senzala, nem o gay para o armário. O choro é livre.
E todos nós também precisamos desse esforço em direção a essa liberdade, que é um encontro consigo mesmo, que aquece a alma. E por isso transforma. Eu já disse aqui várias vezes em outros vídeos que o patriarcado é um sistema que acaba com a vida de homens e mulheres. Porque o patriarcado é um sistema que oprime. E algumas pessoas ainda têm a ilusão que é um sistema confortável para o homem. Não, não é. O homem que oprime não está bem, não está feliz, não está equilibrado, não está plenamente ancorado dentro de si. A mulher que é oprimida não precisa continuar. E se a gente ultrapassa a questão de gênero, também. Então, nós precisamos, de verdade, vivenciar novos modelos que partam do seguinte princípio: quanto mais eu me respeito e quanto mais eu me pertenço, mais eu sou capaz de respeitar o outro. E se a gente percebe por esse ponto de vista, a gente vai ver que, por exemplo, todo comportamento homofóbico, ele parte de uma desassociação interna muito grande. E aí? Me deixa o seu comentário. O que é que você pensa disso? Vamos lá, prosseguir. Quando a gente fala dessas mudanças, a gente pode falar, antes de falar de Eris, antes de falar de Sedna, vamos falar desse modelo, desse novo modelo identitário de Plutão em Aquário, que traz transformações radicais de paradigmas sociais, de paradigmas coletivos, de paradigmas identitários, de paradigmas de gênero. E para a gente falar de Plutão sob o ponto de vista do ancorar dessa força feminina, a gente precisa lembrar que aqui o que a gente ancora é a força feminina livre. E por isso, a força feminina selvagem na fala da doutora Clarissa Pinkola Estes. O que é essa força feminina selvagem? É aquela que é aquilo que é. É aquela que se desnuda de todos os padrões, que se desnuda das opressões e que vai se encontrando naquilo que vai se permitindo ser quem se é. Que bonito seria e que paraíso seria o mundo se todos nós fôssemos ensinados desde criança a sermos quem somos, simplesmente isso. Deixar a voz mais pura da nossa alma, da nossa essência, brotar, falar, expandir, crescer e iluminar esse mundo. Mas, ao contrário disso, somos podados, castrados, enlatados, encaixotados, formatados. E temos que lidar com isso. E toda aquela força selvagem, força autêntica, termina virando sombra. Sombra pessoal e sombra coletiva. Porque é negado o direito de ser quem se é. A vivência dessa mulher boazinha demais, quietinha demais, desse ser que cala, desse ser que consente, desse ser que não, vamos evitar confusão, vamos
essa submissão é desse parâmetro de opressão. E aqui eu não estou negando nuances da personalidade, que algumas pessoas são mais pacíficas, mais quietas, outras pessoas são mais aguerridas, outras são mais afrontosas. Não estou falando disso. Uma pessoa extremamente pacífica e calma pode ser muito íntegra, tá? Eu estou falando na estranha loucura de ser aquilo que se espera socialmente, coletivamente, que você seja e não aquilo que você é. E a gente precisa olhar como é que está esse padrão do feminino dentro de cada um. Dentro de todas as mulheres, mas também dentro de todos os homens. Precisamos olhar para isso. E Plutão em Aquário nos coloca aí, dentro dessas novas possibilidades de ancorar essa força do coletivo e de exercitar essa força coletiva de outra maneira. Quebrando padrões, quebrando rótulos, quebrando estruturas, quebrando essa estranha mania de tentar ser aquilo que não se é. Isso apaga a chama, apaga a alma, apaga o brilho. Vamos lá. Achei que fosse esse. Tá, então é esse. E se a gente olha para esse Plutão em Aquário, o que é que ele nos traz nessa perspectiva? Um entendimento que mesmo dentro do coletivo e dessa força da coletividade, desse sentimento de pertencimento a um grupo, somos individualidade e precisamos ancorar a força da nossa individualidade. Honrar o feminino é honrar o feminino selvagem, é o feminino livre, é o feminino potente, é o feminino que se busca. E aí eu volto a dizer, dentro de todos, de todas, de todes, de homens, de mulheres, é uma questão que ultrapassa o gênero. É o renascimento de algo que sempre deveria ter sido fomentado, a nossa autenticidade. E aí a gente precisa distinguir o que é uma pseudo-autenticidade, que é aquela coisa, eu quero ser diferente apenas para encontrar o meu lugar, a minha persona, e enfim. E muitas vezes isso está muito mais... isso está atrelado a uma persona, algo que não é de essência, algo que não é interno, que não é profundo. Muitas vezes, socialmente, isso é valorizado. Aqui é importante notar que o que a gente deve focar é o renascimento de autenticidade profunda, de uma autenticidade que emana da alma, de uma possibilidade de autodescoberta que vem acompanhada de um senso de amor, de um senso de pertencimento, de um senso profundo de acolhimento, de autoacolhimento e de acolhimento do outro também. Porque quando você não consegue acolher o outro, é porque você não está conseguindo fazer isso com você. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa tão óbvia, mas às vezes a gente esquece. A gente só é capaz de dar aquilo que a gente tem. Só podemos dar aquilo que temos. Então, é o ser consciente em si. É esse ser. Essa não é uma missão para 20 anos.
Essa é uma missão muito maior, que a gente, enquanto coletividade, se abre ou deverá se abrir com Plutão em Aquário. Mas é uma evolução da humanidade, sabe? Da humanidade enquanto coletividade, da humanidade que existe dentro de cada um de nós. E que venha esses tempos e que venha esse processo bem ancorado dentro de cada um de nós. E aí, estou aqui me localizando, vamos falar um pouco de Éris. Aqui eu coloquei Éris em Áries, porque Éris está em Áries e a maioria das pessoas não tem um conhecimento bom sobre esses planetas, então eu quis salientar, mas eu estou falando da energia de Éris como um todo e não apenas da energia de Éris em Áries, tá bom? Éris traz para a humanidade essa necessidade. Olha como isso é uma força feminina, selvagem. Essa necessidade de se rebelar contra aquilo que lhe oprime e contra aquilo que não te permite pertencer. Então, a rebeldia de Éris é uma rebeldia libertadora, é uma rebeldia que transforma. Isto eu estou falando, quando a gente fala de um arquétipo de um corpo celeste, a gente pode falar tanto do arquétipo na luminosidade quanto na sombra. Eu estou aqui falando daquilo que eu acredito que a humanidade vai se deparar, vai se confrontar nesses tempos que estão aí vindo a caminho de uma era de Aquário. Tá? Então eu estou falando de uma força luminosa. Não quer dizer que Plutão seja sempre esta coisinha linda e fofa, não. Muitas vezes não, mas também é. Também pode trazer muito aprendizado, muito crescimento, muita transformação. Não quer dizer que Éris também seja essa belezinha, docinho, tchucu-tchucu, porque não é, e não é mesmo. Quem tem Éris forte no mapa sabe que não é. Tá? Quem tem Éris forte no mapa e já fez o mapa comigo ou com outro astrólogo, com outra astróloga que trabalha com essa vertente, sabe que não é. E Sedna, da mesma maneira. Então, eu estou aqui falando de um arquétipo do ponto de vista de um parâmetro de luminosidade. Tá? Éris fala de um caos, de uma grande discórdia, e Éris vem como uma catalisadora de mudança. Uma catalisadora de uma grande transformação. Éris nos coloca diante de uma velha ordem que nos oprime, que nos aniquila, que nos separa em essência. E a força de Éris nos impulsiona a confrontar com essa velha ordem, para que uma nova ordem seja estabelecida. Então, no nosso mapa, é um ponto de rebeldia, que está na sua sombra quando vira uma rebeldia, uma raiva, um ódio solto, absoluto, rebelde sem causa. Mas quando isso vira uma força selvagem, mais uma vez, de transformação, isso lhe impulsiona para um outro momento. E muitas vezes é no ponto que temos Éris no mapa, que temos a garra para vencer emaranhados, lealdades, antigas, pesadas, doídas, e que a gente vai com furor, quando bem canalizada, enfrentar aquilo para ter força de transpor.
para ter força de vivenciar o novo. Então, Eris fala desse grito do excluído, às vezes do excluído do amor de um sistema, às vezes excluído porque porque se ouviu e naquele sistema não é permitido que, para entrar em consonância com o assunto do nosso vídeo, que mulheres se escutem. E aí é excluída, é maldita. E Eris fala dessa força, dessa luta pelo próprio espaço. Gente, quando a gente luta com autenticidade por nosso espaço, a gente está lutando pelo direito de ser quem se é, pelo direito de existir. E olhe como ainda temos que avançar enquanto humanidade, porque ainda estamos lutando pelo direito de ser e existir. Isso é tão básico, que deveria ser básico como respirar. Ainda temos caminho. Mas vamos lá, né? Sigamos. Ok. E aqui, vamos falar de Sedna, que é outro desses novos corpos celestes. E aqui eu coloquei Sedna em Gêmeos, porque Sedna está em Gêmeos, mas o que eu estou falando não se resume, tá? A Sedna em Gêmeos é mais amplo. Sedna fala desse poder que vem quando se resgata a sabedoria ancestral. Sedna fala dessa força do regenerar, dessa força do reconstruir, dessa força de colocar, de reencaixar aquilo que foi mutilado, aquilo que nos foi arrancado. E a sabedoria é essa forma de reintegração. É essa forma de achar um caminho que consegue, pensa num membro mutilado, que consegue, a sabedoria é a ponte, que pega aquilo que se perdeu, aquilo que foi tirado, e te coloca no lugar de cura, no sentido de regeneração, no sentido de reintegração. E é uma dor que é transformada nesse sentido. É uma força do feminino selvagem muito bonito. Sedna vem de uma mitologia muito forte do povo inuit. É muito belo, é a força das águas, são as águas profundas, são as águas que nos conectam com as nossas raízes ancestrais, no nosso corpo emocional, na nossa memória profunda, inconsciente. Sedna carrega no seu estado bruto uma dor muito profunda, mas um poder de superação muito forte também, que perpassa por uma conexão que é ao mesmo tempo ancestral e que é espiritual. Porque quando você se sente pertencente aos seus, você encontra o seu lugar de luz espiritual no seu sistema. É forte, é bonito, é pujante, não é nem um pouco fácil. Mas nós temos, enquanto individualidade, enquanto coletividade, a missão de olhar para isso. De olhar para questões que possivelmente nossas mães não foram confrontadas,
Porque muitas dessas questões que nós falamos aqui, no mundo de quem nasceu já, a minha mãe vai fazer 80 anos. Pense, no mundo que ela nasceu, isso que eu estou falando era dado, certo e líquido. E ponto final. E pense nas minhas avós. Pense na sua mãe, pense nas suas avós, nas suas bisavós, nas suas trisavós. Quanta coisa, quantos fios de amor não podem ser reconectados. E quantas luzes podem ser acesas nesse processo, iluminando você, seu caminho, sua alma. E é isso que eu desejo para você. Aproveita esse vídeo e envia para uma pessoa que você ama e que você quer que ela faça parte desse processo, onde a gente se respeita, quer acender as nossas luzes todas e colaborar para que a luz do outro brilhe também. Porque aí esse processo de regeneração planetária, aí esse processo que nós estamos vivendo rumo a essa era de Aquário, vai ficando mais suave, mais equilibrado. E de quebra, a gente também vai encontrando uma vida mais equilibrada. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.